Dia 2 da semana 33, Jeremias 26. Logo que Joaquim, filho de Josias, se tornou rei de Judá, o Senhor Deus me disse: fique no pátio do templo e diga tudo o que mandei de você dizer ao povo que vem nas cidades de Judá para adorar no templo. Não deixe de dizer nada do que eu mandei. Pode ser que eles deem atenção e abandonem os seus maus caminhos. Se isso acontecer, eu não mudarei de ideia a respeito da desgraça que estou planejando fazer cair sobre eles por causa das suas más ações. Deus me mandou dizer ao povo o seguinte: eu, o Senhor, disse que vocês devem me obedecer e seguir o ensino que lhes dei. Escutem o que os meus servos, os profetas, dizem. Eu sempre os tenho enviado, mas vocês não têm obedecido às suas palavras. Se vocês não escutarem, eu farei com este templo o mesmo que fiz com Siló, e todas as nações do mundo usarão o nome dessa cidade para rogar pragas. Os sacerdotes, os profetas e todo o povo me ouviram dizer essas coisas no pátio do templo. Logo que acabei de falar tudo o que o Senhor tinha mandado, os sacerdotes, os profetas e o povo me agarraram e gritaram: você vai morrer por causa disso! Porque é que você disse, em nome de Deus, o Senhor, que este templo ficará como Siló, que esta cidade será destruída e que ninguém viverá nela? Então o povo se juntou em volta de mim no pátio do templo. Quando as autoridades de Judá souberam disso, saíram do palácio do rei e se assentar nos seus lugares, na entrada do portão novo do templo. Então os sacerdotes e os profetas disseram às autoridades e ao povo: este homem merece ser condenado à morte, pois falou contra a nossa cidade. Vocês mesmos o ouviram. Aí eu disse: foi o Senhor Deus quem me mandou falar tudo o que vocês me ouviram dizer contra este templo e contra esta cidade. Vocês precisam mudar a sua maneira de viver e de agir e precisam obedecer às palavras do Senhor. Se vocês fizerem isso, então ele mudará de ideia e não mandará a desgraça que prometeu mandar. Quanto a mim, eu estou nas mãos de vocês. Façam comigo o que acharem direito e justo. Mas fiquem certos de uma coisa: se me matarem, vocês e o povo desta cidade serão culpadas da morte de um homem inocente, pois foi Deus quem me mandou dizer todas essas coisas a vocês. Então as autoridades e o povo disseram aos sacerdotes e aos profetas: este homem não deve ser condenado à morte, pois nos falou em nome do Senhor nosso Deus. Aí alguns dos líderes mais velhos se levantaram e disseram ao povo que se havia juntado: quando Ezequias era rei de Judá, o profeta Miqueias de Moresete deu a todo o povo uma mensagem do Senhor Todo-Poderoso. A mensagem era esta: Jerusalém vai virar um montão de pedras, o Monte Sião vai ser arado como um campo, e o lugar onde fica o templo se tornará uma floresta. E os líderes continuaram: por acaso o rei Ezequias e o povo de Judá mataram Miqueias? Muito pelo contrário, Ezequias temeu o Senhor e procurou ganhar ao seu favor. O Senhor mudou de ideia e não mandou a desgraça que tinha dito que ia fazer cair sobre eles. Será que agora nós vamos fazer cair uma terrível desgraça sobre nós mesmos? Também houve um outro homem que falou em nome de Deus, o Senhor. Foi Urias, filho de Semaías, da cidade de Kiriat Jearim. Ele falou contra esta cidade e contra esta nação, da mesma forma que Jeremias fez. Quando o rei Jeoaquim e os seus soldados e os seus oficiais souberam do que Urias tinha dito, o rei mandou que o matassem, mas Urias, sabendo disso, ficou com medo e fugiu para o Egito. Porém o rei Jeoaquim mandou Eunatã, filho de Acbor, e alguns outros homens ao Egito para pegarem Urias.
eles trouxeram Urias do Egito e o entregaram a Joaquim, e ele o mandou matar e jogar o corpo no cemitério público. Eu só não fui entregue ao povo para ser morto porque Safã, filho de Aicã, me protegeu. Jeremias 27. Logo depois que Zedequias, filho de Josias, se tornou rei de Judá, o Senhor Deus me mandou fazer uma canga de madeira com tiras de couro e colocar no meu pescoço. E Deus me disse que mandasse uma mensagem aos reis de Edom, Moabe, Amon, Tiro e Sidom, por meio dos seus embaixadores que tinham vindo a Jerusalém para se encontrar com o rei Zedequias. O Senhor Todo-Poderoso, o Rei de Israel, me mandou dizer aos embaixadores que dessem aos seus reis a seguinte mensagem de Deus: Eu, com o meu grande poder e com a minha força, criei o mundo, os seres humanos e todos os animais que vivem na terra, e posso dá-los a quem eu quiser. Fui eu quem dei estas nações ao meu servo, o rei Nabucodonosor, da Babilônia, e fiz com que até os animais selvagens trabalhassem para ele. Todas as nações serão dominadas por ele, pelo seu filho e pelo seu neto, até chegar a hora em que a própria nação dele vai cair. Então a Babilônia será dominada por muitas nações e por poderosos reis. Mas, se alguma nação ou reino não quiser servir ao rei da Babilônia, nem obedecer ao seu governo, então eu a castigarei com guerra, fome e doença. E no fim, deixarei que Nabucodonosor acabe com aquela nação. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Não deem atenção aos seus profetas, nem a qualquer um que diga que pode adivinhar o futuro, seja por sonhos, por invocação dos espíritos dos mortos ou por feitiçaria. Todos eles dizem que vocês não devem se entregar ao rei da Babilônia. Eles os estão enganando e farão com que vocês sejam expulsos da sua pátria, levados para longe e destruídos. Mas a nação que obedecer ao governo do rei da Babilônia e o servir, eu deixarei que fique na sua própria terra para cultivá-la e morar nela. Eu, o Senhor, falei. Eu disse a mesma coisa ao rei Zedequias de Judá: entregue-se ao rei da Babilônia, sirva a ele e ao seu povo, e o Senhor viverá. Por que é que o Senhor e o seu povo haveriam de morrer na guerra, ou de fome, ou de doença? Pois é isso que o Senhor Deus disse que acontecerá com qualquer nação que não servir ao rei da Babilônia. Não deem atenção aos profetas que dizem que vocês não devem servir ao rei da Babilônia. Eles estão enganando vocês. O Senhor Deus mesmo disse que não enviou esses profetas e que eles estão mentindo em nome dele. O resultado será este: ele expulsará vocês e os profetas que estão contando essas mentiras morrerão. Então eu contei aos sacerdotes e ao povo que o Senhor Deus tinha dito o seguinte: não deem atenção aos profetas que dizem que logo os tesouros do templo serão trazidos de volta da Babilônia. É mentira! Não os escutem. Sirvam ao rei da Babilônia e assim vocês viverão. Por que fazer com que esta cidade vire um montão de ruínas? Se eles são realmente profetas e se têm a minha mensagem, então peçam a mim, o Senhor Todo-Poderoso, que não permita que os tesouros que foram levados no templo e no palácio real de Jerusalém sejam levados para a Babilônia. Quando o rei Nabucodonosor levou o rei de Judá, que era Joaquim, filho de Jeoaquim, e também as pessoas importantes de Judá e Jerusalém para a Babilônia, ele deixou as colunas, a bacia, os suportes e alguns outros tesouros do templo. Prestem atenção no que eu, o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, estou dizendo a respeito dos tesouros que foram deixados no templo e no palácio real de Jerusalém. Esses tesouros serão levados para a Babilônia e ficarão ali até que eu volte a pensar neles. Então eu os trarei de volta e os devolverei a este lugar. Eu, o Senhor, falei. Jeremias 28. No quinto mês desse mesmo ano,
que era o 4º ano do reinado de Zedequias, o profeta Ananias, filho de Azur, falou comigo no pátio do templo. Ananias era da cidade de Gibeão. Ele me disse, na presença dos sacerdotes e do povo, que o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, tinha dito o seguinte: eu acabei com o poder do rei da Babilônia. Dentro de 2 anos, eu trarei de volta para este lugar todos os tesouros que o rei Nabucodonosor tirou do templo e levou para a Babilônia. Também vou trazer de volta o rei de Judá, Joaquim, filho de Jeoaquim, junto com todos os prisioneiros que foram de Judá para a Babilônia. Sim, eu acabarei com o poder do rei da Babilônia. Eu, o Senhor, estou falando. Então, na presença dos sacerdotes e de todo o povo que estava no pátio do templo, eu disse ao profeta Ananias o seguinte: como seria bom que isso acontecesse! Espero que o Senhor Deus faça isso. Espero que ele faça tudo o que você disse e traga de volta da Babilônia todos os tesouros do templo e também todos os prisioneiros. Mas escute o que eu vou dizer a você e ao povo. Os profetas que falaram há muito tempo, antes do meu tempo e do seu, disseram que viria guerra, fome e doença para muitas nações e poderosos reinos. Mas o profeta que profetiza a paz só pode ser aceito como profeta mandado por Deus quando as palavras dele se cumprem. Aí Ananias tirou a canga que estava no meu pescoço, quebrou-a em pedaços e, na presença de todo o povo, disse o seguinte: o Senhor disse que é assim que ele vai quebrar a canga que o rei Nabucodonosor pôs no pescoço de todas as nações. Ele fará isso dentro de 2 anos. Então fui embora. Algum tempo depois de Ananias ter quebrado a canga que estava no meu pescoço, o Senhor me mandou dizer o seguinte a Ananias: o Senhor disse: você quebrou uma canga de madeira, mas eu vou colocar em lugar dela uma canga de ferro. O Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, vai pôr uma canga de ferro sobre todas essas nações, e elas serão dominadas pelo rei Nabucodonosor da Babilônia. Ele vai fazer com que até os animais selvagens trabalhem para Nabucodonosor. E eu continuei: escute bem, Ananias, o Senhor Deus não o enviou. Você está fazendo esse povo acreditar em mentiras. Por isso, o Senhor diz que vai se livrar de você. Você vai morrer ainda este ano, pois disse ao povo que se revoltasse contra o Senhor. E o profeta Ananias morreu no 7º mês daquele mesmo ano. Jeremias 29. Eu escrevi uma carta aos judeus que Nabucodonosor havia levado como prisioneiros de Jerusalém para a Babilônia. Autoridades, sacerdotes, profetas e todo o povo. Isso aconteceu depois de terem saído de Jerusalém o rei Joaquim, a sua mãe, os oficiais do palácio, as autoridades de Judá e de Jerusalém, os carpinteiros e os outros operários especializados. O rei Zedequias de Judá mandou que Elasa, filho de Safã, e Gemarias, filho de Ilquias, levassem a carta ao rei Nabucodonosor da Babilônia. Ela dizia: o Senhor Todo-Poderoso, o rei de Israel, diz o seguinte a todos os judeus que ele deixou Nabucodonosor levar como prisioneiros de Jerusalém para a Babilônia. Construam casas e morem nelas. Plantem árvores frutíferas e comam as suas frutas. Casem e tenham filhos, e que os filhos casem e também tenham filhos. Vocês devem aumentar em número e não diminuir. Trabalhem para o bem da cidade para onde eu os mandei como prisioneiros. Orem a mim, pedindo em favor dela, pois, se ela estiver bem, vocês também estarão. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, os estou avisando para que não se deixem enganar pelos profetas que vivem no meio de vocês, nem por aqueles que dizem que podem adivinhar o futuro. Não deem atenção aos sonhos deles. Eles dizem mentiras em meu nome. Eu não os enviei. Eu,
o Senhor estou falando. O Senhor Deus diz ainda: quando os 70 anos da Babilônia passarem, eu mostrarei que me interesso por vocês e cumprirei a minha promessa de trazê-los de volta à pátria. Só eu conheço os planos que tenho para vocês: prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Então vocês vão me chamar e orar a mim, e eu responderei. Vocês vão me procurar e me achar, pois vão me procurar com todo o coração. Sim, eu afirmo que vocês me encontrarão e que eu os levarei de volta à pátria. Eu os ajuntarei de todos os países e de todos os lugares por onde os espalhei, e levarei vocês de volta à terra de onde os tirei e levei como prisioneiros. Eu, o Senhor, estou falando. Vocês dizem que o Senhor lhes deu profetas aí na Babilônia. Prestem atenção no que ele diz a respeito do rei que ocupa o trono de Davi e a respeito dos moradores de Jerusalém, isto é, dos parentes que não foram levados com vocês como prisioneiros. O Senhor Todo-Poderoso diz: eu mandarei contra eles guerra, fome e doença, e farei com que sejam como figos estragados, ruins demais para serem comidos. Eu os perseguirei com guerra, fome e doença, e as nações do mundo ficarão horrorizadas com o que virem. Em todos os lugares para onde eu os espalhar, as pessoas ficarão chocadas e horrorizadas com o que aconteceu com eles. Zombarão deles e usarão o seu nome para rogar pragas. Isso acontecerá porque não obedeceram à mensagem que eu sempre lhes enviei por meio dos meus servos, os profetas. Eles não quiseram me ouvir, mas agora, todos vocês, que eu deixei o rei da Babilônia levar de Jerusalém como prisioneiros, escutem o que eu, o Senhor, estou dizendo. O Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, falou contra Acabe, filho de Colaías, e contra Zedequias, filho de Maacéias, que estão usando o nome de Deus para anunciar mentiras. Deus disse que os entregará nas mãos do rei Nabucodonosor da Babilônia, e que este os mandará matar diante dos olhos de vocês. Quando aqueles que foram levados como prisioneiros de Jerusalém para a Babilônia quiserem amaldiçoar alguém, vão dizer assim: que o Senhor Deus faça com você o que fez com Zedequias e Acabe, que foram assados vivos por ordem do rei da Babilônia. Isso acontecerá com Zedequias e Acabe, porque a sua conduta foi vergonhosa. Cometeram adultério e contra a vontade de Deus contaram mentiras em seu nome. Deus sabe o que fizeram e é testemunha contra eles. O Senhor falou. O Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, me mandou dizer o seguinte a Semaías, da cidade de Neelão: você enviou cartas em seu próprio nome a todo o povo de Jerusalém, a Sofonias, filho do sacerdote Maacéias, e a todos os outros sacerdotes. Nestas cartas, você dizia a Sofonias: o Senhor Deus o fez sacerdote em lugar de Joiada, e agora você é chefe dos serviços do templo. É seu dever mandar prender qualquer louco que quiser passar por profeta e pôr uma coleira de ferro no pescoço dele. Então, por que é que você não repreendeu Jeremias da cidade de Anatote, que tem bancado o profeta no meio do povo? Jeremias deve ser repreendido porque mandou dizer aos prisioneiros da Babilônia que eles iam ficar ali por muito tempo e que, por isso, deviam construir casas, morar nelas, plantar árvores frutíferas e comer as suas frutas. O sacerdote Sofonias deu esta carta para mim. Então o Senhor Deus me ordenou que mandasse a todos os prisioneiros da Babilônia a seguinte mensagem a respeito de Semaías: eu, o Senhor, castigarei Semaías e todos os seus descendentes. Eu não o enviei, mas ele falou com vocês como se fosse profeta
e fez com que acreditassem em mentiras. Por isso, ele não terá descendentes no meio de vocês. Ele procurou levar o povo a se revoltar contra mim, e por isso não viverá para ver as boas coisas que eu farei pelo meu povo. Eu, o Senhor, falei.